Muito bem, seguindo nossa série de mensagens, hoje então vamos falar sobre o Pai que nos envia, o Pai que nos envia. E o texto base para isso está lá no Evangelho de João, no capítulo 20, a partir ali do verso 19. Evangelho de João, capítulo 20, a partir ali do verso 19. Diz assim a palavra do Senhor: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: Que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e lhes disse: Recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, serão retidos. Até aqui. Vamos orar. Senhor, tua palavra está aberta, tua palavra está aqui. Pedimos a clareza, o discernimento do teu Espírito sobre nós, e que a revelação da tua palavra seja trazida aos nossos corações nessa noite. Senhor, abra o nosso entendimento para que possamos compreender, ó Deus, as verdades da palavra do Senhor, ó Deus. Fala conosco, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Há alguns anos, um jovem missionário, ele contava que antes de embarcar para a sua primeira viagem, o pai o abraçou na porta da sua casa e disse: Filho, nunca se esqueça que você não está indo sozinho. Eu não posso ir com você, mas o Pai Celestial, esse sim, já foi adiante. E o Espírito Santo vai te capacitar. Essa frase, dita pelo pai ao jovem filho missionário, marcou a vida dele. Marcou a sua vida porque a missão ela não é apenas para onde nós vamos. Temos uma missionária no nosso meio aqui. Não diz respeito a um local, a missão não é sobre para onde nós vamos, mas com quem nós vamos. Não diz respeito a um lugar, mas quem nos acompanha. E é exatamente isso que nós vemos aqui nesse texto de João 20. Jesus ele aparece para os discípulos aqui que estavam trancados, estavam com medo por causa da perseguição. E nesse texto aqui, Jesus então os envia para cumprir o propósito e a missão que ele estava dando, a grande comissão que ele estava dando a eles. Ele apenas não dá uma ordem, mas ele também habilita com o sopro do Espírito Santo. Hoje eu quero que você se atente e eu quero mostrar que o coração do Pai, nessa descoberta, é um coração missionário. O Pai tem um coração missionário e Ele nos envia carregados de poder, de autoridade e de presença. Aqui em João 20, se nós lemos todo o capítulo, é o capítulo da ressurreição, né? O cenário aqui é o primeiro domingo da ressurreição. E os discípulos, eles, como eu disse, eles estavam trancados com medo. Então, eles não sabiam o que fazer, estavam ali de portas fechadas. E mesmo com as portas fechadas, Jesus entra naquele lugar. Ele entra, aparece para eles e lhes dá o shalom, a paz verdadeira. Declara a paz diante de um grupo que se sentia derrotado, incapaz. Porque, olha, o seu mestre acabara de ser crucificado, foi morto, sepultado.
Sim, havia uma palavra dizendo que ele iria ressuscitar ao terceiro dia, mas ainda não tinha acontecido para eles. E lá fora havia perseguição, então eles tinham medo, eles não sabiam o que fazer e ficavam naquela, e agora o que vai acontecer se a gente sair? E esse mês eu estou fazendo muita propaganda, né, da série Paulo, porque é boa, assistam, gente, vale a pena. É uma série em português, brasileira, então vale a pena vocês assistirem essa série, porque está tratando ali do início da igreja, da caminhada da igreja. Então esse era o cenário. E interessante nós notarmos que Jesus, quando ele aparece para eles e ele dá a sua paz, ele vem de uma forma que talvez um ser humano qualquer agiria de forma diferente. Quem sabe um ser humano qualquer chegaria ali nos discípulos e ia um por um, né? Onde é que você estava quando eu estava carregando a cruz? Onde você estava lá quando eu estava sofrendo, levando as chibatadas, carregando a cruz até o Calvário? Onde você estava? Eu não te vi. Quem sabe chegar para Pedro e falar assim: ô Pedro, é sério mesmo? Você não me conhece? Você nunca me viu? Você me negou ali 3 vezes. É sério mesmo, Pedro? Então um ser humano qualquer olharia esse cenário: agora é minha vez. Cheguei, ressuscitei, agora eu vou dar conta de cada um. Mas Jesus não faz isso. Jesus, ele chega com amor no meio deles e oferece-lhes a paz. Uma paz que o mundo não conhece. Ele não chega perguntando: por que vocês duvidaram? Olha aqui, eu não falei que eu ia ressuscitar, por que vocês duvidaram? Ele não chega falando isso. Mas ele chega com um gesto de amor. E é interessante, né? Que quantas vezes nós também nos trancamos por medo. Nos fechamos nos nossos cômodos com temor. Medo do futuro. Medo do fracasso. Medo. Medo de testemunhar de Jesus para as pessoas. Medo. Mas o Pai vem até nós. E o Pai, quando ele vem, ele entra não para acusar, mas ele entra para trazer paz. Como quem conhece o coração e diz: paz esteja com você. Ou, em outras palavras, aquiete-se. Vamos caminhar? Cheguei aqui para te ajudar. Vamos juntos nessa jornada? Pensa num bombeiro que chega num incêndio. Casa pegando fogo e ele chega naquele incêndio. Ele não espera que as pessoas saiam, né? Para ele atender ele fora. Ele não espera, né? Ele entra. Ele entra para buscar as pessoas, para resgatar as pessoas da chama e trazer para fora. Assim é que o nosso Pai se revela para nós, através de Cristo Jesus. Ele entra nas nossas mazelas, na nossa vida, e a palavra misericórdia tem muito a ver com isso, porque é Cristo na nossa miséria, o coração de Cristo na nossa miséria. Isso é ter misericórdia, é você colocar o coração da miséria do outro. E Cristo, então, ele vem com misericórdia para nós, na nossa miséria, no nosso medo, na nossa insegurança. Mas ele vem para nos fortalecer. Ele não vem só para te catar no colo assim, segurar ali, fazer um carinhozinho, não. Ele vem para te fortalecer e para te enviar. E essa é a ideia da mensagem de hoje. Um Pai que nos envia. Na semana passada a gente falou de um Pai que consola, não é verdade? Mas lembra que existia um propósito no Pai que consola, lembra? Ele te consola para que você também seja instrumento de consolo para outro.
Então o pai que consola, ele te prepara para a missão. O pai que vem com misericórdia e te declara a paz sobre a tua vida, ele vem para transformar e te fortalecer para a missão que ele tem para te dar. Para a missão que nós temos adiante. Então Jesus é esse pai que nos envia para a sua missão. Depois que ele fala e declara a paz para os discípulos, ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. O envio de Jesus é o modelo do nosso envio. O envio dado aos discípulos é o envio dado a nós hoje. Ele foi enviado para amar, servir, cuidar, curar, salvar. E ele agora compartilha essa missão conosco. E essa missão, ela não é uma opção da igreja. Ela não é uma opção. Ah, se você quiser, tem aqui a grande comissão para você fazer. Não. Ela é a razão da nossa existência. Ela é a razão de nós hoje estarmos aqui. Hoje nós estamos aqui adorando a Deus, cultuando a Deus, porque um dia alguém cumpriu a grande comissão no passado. Pregou para os nossos avós, tataravós, nossos pais, e essa mensagem chegou até nós. É a razão da nossa existência. Tem uma frase dada aqui a David Bosch que diz: a missão não é uma atividade da igreja, mas o próprio batimento cardíaco de Deus. Olha que legal. A missão não é uma atividade a mais da igreja, mas é o que pulsa o coração de Deus. Porque ainda hoje, no nosso tempo, a gente vê Deus se importando com as pessoas, amando as pessoas. E toda vez que nós levamos a mensagem para as pessoas, a gente consegue ver o brilho nos olhos das pessoas quando ouvem a mensagem. Os irmãos sabem que eu tenho ido pregar numa casa de passagem aqui. O Paulo foi 2 vezes comigo lá. Semana passada o seu Edgar esteve comigo lá. Está aberto, se alguém quiser visitar eles lá no dia que eu for ministrar, está aberto, pode só falar comigo. Te levo. Não dá para levar toda a igreja numa pancada só, mas de um em um dá para ir levando. Então, se você tiver interesse, só falar que eu te levo lá. E na semana passada foi maravilhoso de ver. E eu me arrependi, Paulo, não levei os livros na semana passada. Estava todo mundo diferente. 100%. Só o pardal que estava lá. O resto era todos os mesmos. Era tudo diferente, pessoas diferentes. E à medida que eu ia compartilhando o evangelho, compartilhando a palavra, eu conseguia olhar o brilho nos olhos das pessoas e balançando a cabeça, como que concordando, aceitando o evangelho. E eu falava: isso é o Senhor fazendo valer e alcançando os corações pela loucura da pregação. Pela loucura da pregação. É o evangelho que entra e transforma, e essa foi a missão que Jesus deixou para os discípulos, e essa é a missão que Jesus deixa para nós hoje. Levar o evangelho. Nem todos vão ser chamados para levar o evangelho em outro país, outra nação. Nem todos. Mas todos somos chamados a levar o evangelho por onde nós pisarmos. Então, na hora que você sair daqui, você já está em missão. Lá em Curitiba, na igreja, nós tínhamos uma plaquinha na entrada, né, do salão de culto: seja bem-vindo. Né? E para sair, tinha uma plaquinha: Deus abençoe a sua missão. Ou seja, agora que você está saindo, você está indo para a missão. Então, vá. Você entra, você é bem-vindo. Você sai, você é abençoado para cumprir a sua missão. Quem sabe podemos pensar em algo aqui também.
A missão é dada a todos nós. Cada cristão é um missionário. Cada um de nós tem esse privilégio, essa oportunidade de compartilhar. Os adolescentes da escola, por onde passar, mostrar Cristo através das suas atitudes, dos seus gestos, do seu comportamento. Nós somos missionários. Há aquela frase, conhecida, que ou você é missionário ou você é um impostor. Todo cristão, ou ele é missionário ou é impostor. Quem é você? Quem é você? Jesus percebeu e ele sabe exatamente onde você está. Você já parou para pensar que onde você está, ali é o teu campo missionário? Você já parou para pensar que aquelas pessoas que convivem com você são alvo do teu testemunho? Você já parou para pensar que o Senhor te colocou ali justamente para que você cumpra a sua missão? Às vezes a gente fica, Senhor, qual o propósito do Senhor para a minha vida? Oh, Senhor, o que o Senhor quer fazer de mim no futuro? Oh, Senhor, oh, Senhor. Fico imaginando Jesus falando assim, quer que eu desenhe? Está escrito. Testemunho. Fale daquilo que eu sou na tua vida. Fale daquilo que eu já fiz na tua vida. Fale da transformação que você já passou. Leve isso para as pessoas, porque isso vai impactar a vida delas. Mas saiba de uma coisa importante que nós aprendemos nesse texto aqui. Jesus é um Pai que nos habilita com o seu Espírito Santo. Ele nos habilita com o seu Espírito Santo. E aqui o ponto central aqui que a gente encontra no texto é que Jesus sopra sobre eles, recebam o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Então, esse sopro de Jesus aqui em João 20, 22, ele não é o mesmo do Pentecostes, ok? Ele não é o mesmo de Pentecostes. Porque no Pentecostes você vai lembrar da história, Jesus conta para ele, não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito Santo, aí vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Lembra disso, né? Esse sopro aqui não tem nada a ver com aquele sopro lá, com a descida do Espírito Santo lá. A ideia aqui, ela se assemelha ao sopro do Espírito Santo que acontece lá em Gênesis, quando Deus cria o homem e ele sopra o fôlego de vida no homem. Aqui é este sopro que Deus, então, que Jesus dá aos seus discípulos, como quem diz, olha, vocês antes eram filhos de Adão, debaixo do pecado, ele recebeu o sopro lá. Hoje agora, com a minha ressurreição, eu sopro vida em vocês, para que vocês cumpram a missão a partir de agora. Agora um Cristo ressurreto, ele sopra sobre eles o Espírito de vida. O Espírito que vai ajudar, vai fortalecê-los, vai guiá-los, vai motivá-los para cumprir a sua missão. Ele nos habilita com o seu Espírito. Somos nova criação. Ele nos fez novos. O sopro aponta justamente para essa nova vida. E o Pentecostes, só para fechar, o Pentecostes aponta para capacitação para a missão. Vocês vão receber dons, vocês vão receber o meu Espírito, vocês para cumprir a missão. Mas antes eu dou vida para vocês. Antes eu faço de vocês novas pessoas. Ele não envia para a missão pessoas desarmadas.
Jesus não envia para a missão pessoas desamparadas. Ele nos envia o Espírito Santo, que nos dá ousadia. Ousadia para levar. Coragem. Ah, mas eu sou tímido. O Espírito Santo nos dá coragem. O Espírito Santo coloca as palavras na nossa boca. O Espírito Santo nos conduz. E a gente vê várias experiências, né? De pessoas que chegaram, Senhor, mas eu não sei falar. Senhor, eu sou ruim das palavras. Mas o Senhor vem com capacitação. Interessante que quando ele termina o texto ali falando: se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhe perdoados. Mas se os retiverem, serão retidos. Aqui Jesus fala, e ele não está dando um poder mágico para nós, para a igreja, declarando que quando a gente fala, as coisas, como num passe de mágica, acontecem. Não. Mas quando ele diz que nós vamos pregar o Evangelho no poder do Espírito, a gente vai proclamar uma verdade que vai convencer o coração. Não a tua verdade, mas a verdade da palavra de Deus. Essa verdade é que vai trazer o convencimento, e então as pessoas vão estar aptas a perdoar, a conceder perdão, a serem curadas, ao mesmo tempo que receberão também a condenação se a rejeitarem. Percebe que todas as ferramentas o Senhor Jesus coloca em nossas mãos. Mas nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Eu já falei de um livro, Francis Chan, o título dele é O Deus Esquecido, que ele fala justamente do Espírito Santo e que a igreja, principalmente a igreja reformada, deixou de lado, esqueceu, abandonou. Deu tanta ênfase do outro lado, mas esqueceu o Espírito. Justamente o Espírito que dá vida, o Espírito que capacita, o Espírito que te dá ousadia, o Espírito que faz a diferença na vida de todo cristão. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Os pentecostais, nossos irmãos pentecostais, eles creem no batismo do Espírito Santo, que vai acontecer algum tempo depois ali. Pode entrar, Espírito, Espírito está primeiro, pode entrar. Então eles creem que o Espírito vai acontecer, mas nós, cristãos reformados, nós cremos que o batismo com o Espírito Santo ele acontece no ato da sua conversão. Quando você se converte, você recebe. A diferença é que nós vamos desenvolver. E nós, à medida que nós caminhamos, nós vamos nos enchendo cada vez mais do Espírito Santo. Não é aquela porção, derramei, acabou. Não, à medida que nós caminhamos na nossa fé, nós vamos nos enchendo. Senhor, eu quero mais do Teu Espírito. Senhor, eu quero mais de Ti. Eu não quero mais do Senhor. Eu quero estar sensível à ação do Espírito Santo. Nós vamos nos enchendo dele para cumprir a sua missão. É o Espírito que faz toda a diferença. E muitos cristãos hoje têm medo de testemunhar porque acham que não sabe o suficiente. Ah, pastor, eu não fiz teologia. Ah, pastor, eu falta. E eu te digo, eu quero que você continue assim. Eu prefiro que você não saiba tudo, mas saia para testemunhar. Porque talvez se você souber tudo, você vai negligenciar a missão. E você vai se prender nos detalhes e vai se prender naquilo que não tem efeito na vida de ninguém. Eu não quero ter todas as respostas.
Eu não quero ter todas as respostas, para que as pessoas encontrem a resposta no Senhor Jesus. Eu não quero, e eu desejo que você também não tenha. Então não espere ser um exímio teólogo, não espere ser um missionário ultra super capaz. Não. O semeador saiu a semear. O semeador saiu para jogar. Saia para testemunhar e cumprir a missão. O Senhor tem algo maravilhoso para você. Acredite nisso, meu irmão, minha irmã. O Senhor Jesus tem colocado pessoas no teu caminho, para que você tenha o privilégio de compartilhar do amor dele para essas pessoas e, quem sabe, ver essas pessoas sendo transformadas. Não deixa passar, não. Aproveite todas as oportunidades. Não deixa passar o tempo, não. Porque saiba que se você não falar, Jesus não vai ficar tristinho no canto. Ele vai levantar outro para falar. E você perdeu a oportunidade de compartilhar da tua fé com alguém. E perdeu, quem sabe, a oportunidade de semear e colher. Então não perde as oportunidades. O Senhor Jesus te habilita. Ele te chamou, e Ele te habilita, e Ele fala, encha-se do Espírito Santo. Encha-se de vida. E tenha ousadia para testemunhar, para compartilhar. Saia do comum se for necessário. Faça algo diferente, que você nunca fez. Mas se é para cumprir a missão, vamos embora, vamos para cima. O Senhor Jesus quer fazer algo na tua história, na tua vida. Então, não perca essas oportunidades. Seja instrumento de Deus. Seja aquela pessoa que... E essa ilustração aqui nos faz entender bem. É como uma pessoa que vai numa loja e compra uma roçadeira. E ele pega aquela roçadeira porque quer cortar toda a grama, o mato que está em casa. E a pessoa é muito forte para segurar essa roçadeira, tem todo um físico, tem toda uma estrutura. E ela pega aquela roçadeira e ela começa a tentar cortar e ela não corta. E não funciona, porque ela está tentando ali cortar e não corta. Aí que ela se dá conta, uau, eu preciso ligar na tomada. Essa roçadeira aqui, ela só vai funcionar corretamente e vai cumprir a sua missão se eu ligar ela na energia. E quando ela receber energia, então ela vai cumprir a sua missão. Então ela vai apresentar os resultados para qual ela foi feita. Ela recebeu a energia correta. E essa energia não está no braço do cara que está segurando ali. A energia está vindo de outro lugar. Para nós cumprirmos a missão de Cristo, nós precisamos estar ligados para receber essa energia do alto, que é o Espírito Santo, nos encher dessa energia. Não pode ter apagão. Você precisa receber essa energia para que você possa cumprir a sua missão. Acredite, o Senhor Jesus, Ele quer usar a tua vida de uma forma extraordinária. Você não faz ideia. Acredite no que eu estou falando. Comece a compartilhar com pessoas. Comece a falar, faça um teste. Adolescentes, vocês, pegar no pé de vocês. Chega na escola amanhã e começa a falar, Deus te abençoe. Só isso, mais nada, só isso. Deus te abençoe. Para o seu professor, para o seu colega, para... Todo dia, faça isso. Faz esse teste. Coloca no caderninho ali, fulano de tal, falei, Deus te abençoe. Fulano... Vai colocando, só para você saber, não vai mostrar para ninguém. Mas faça esse teste. Falei para os adolescentes, mas para todo mundo aqui. Faça esse teste. Eu te garanto que depois de algum tempo, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. E você vai chegar para mim e vai falar, pastor, deixa eu te contar um negócio que aconteceu. Na minha escola, no meu trabalho, na minha vizinhança. Você viu o que eu falei? Deus te abençoe. Só isso.
Nada mais complicado do que isso. São pequenas ações que nós nos propomos a fazer. Senhor, eu quero me encher do Teu Espírito Santo para que, se eu disser apenas um Deus te abençoe, isso alcance um coração que está sedento e clamando, será que alguém me ama? Quando o Espírito Santo nos enche, qualquer palavra que sair da tua boca vai abençoar a vida dela. Se você estiver cheio do Espírito Santo, qualquer palavra que você compartilhar vai impactar a vida da pessoa. Sabe por quê? Porque as suas palavras foram temperadas com o Espírito Santo da promessa. As suas palavras vão alcançar um coração sedento. As tuas palavras vão alcançar uma pessoa que está precisando muito daquilo. Eu já compartilhei a palavra com pessoas que falaram assim: uau, que coincidência você falar isso. Eu falo: não é coincidência, não. Não é Jesuscidência. O Senhor Jesus quer falar ao teu coração. Então, meu irmão, a palavra de hoje, e o que nós aprendemos dela é que, descobrindo o coração do Pai, nós descobrimos um coração missionário, um coração que ama, um coração que se importa, um Pai que vem ao nosso encontro quando a gente tem medo, até mesmo de testemunhar. Ele vem ao seu encontro e fala: filho, eu te capacito, vai com coragem, vai com fé, eu estou com você. Então é um Pai que vem ao nosso encontro, é um Pai que nos envia, fala: ó, eu estou contigo, mas vamos junto, vamos adiante, vamos falar, vamos alcançar as pessoas. É um Pai que com o seu Espírito Santo te capacita, que nos capacita. Esse é o Pai missionário. Esse é o Pai que tem um coração que se importa. E sabia que nós somos parte desse coração? Ele nos amou, Ele nos alcançou. E a pergunta é: você está disposto a abrir a porta? Porque Jesus entrou, a porta estava fechada, Ele entrou. Você está disposto a abrir a porta e agora sair? O Pai te envia. Então que você possa todos os dias orar: Pai, me mostra para quem o Senhor quer me enviar. Pai, me mostra onde o Senhor quer me levar. Escolha uma pessoa, demonstre um gesto de amor. Demonstre um gesto de amor. Impacte a vida de alguém com o seu testemunho. Lembre-se, você não está sozinho. Você não está sozinho. O Espírito Santo está com você. E a paz de Jesus, o sopro do Espírito, está sobre você. E Ele te conduz. Feche teus olhos e orar por você. Senhor Jesus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixa presos pelo medo, mas vem ao nosso encontro, Deus. Obrigado porque o Senhor nos envia. Assim como enviou o Teu Filho, o Senhor nos envia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos habilita com o Teu Espírito Santo. O Senhor nos ajuda a sermos fiéis à missão. O Senhor nos conduz por caminhos que antes nós tínhamos medo, mas hoje o Senhor nos leva. Senhor Jesus, eu te agradeço por isso, e a minha oração nessa noite é que nós sejamos encorajados pelo Teu Espírito Santo a cumprir a missão. Que o Teu Espírito Santo mexa conosco, ó Deus, amanhã cedo quando acordarmos, ó Deus, para termos as nossas rotinas, para cumprirmos aí mais um dia, mais uma semana. Senhor, que quando levantarmos, o Teu Espírito Santo sopre sobre nós e que nós sejamos encorajados a cumprir a missão que o Senhor tem para nós naquele dia, Senhor.
Pai, em nome de Jesus, faz isso com cada um de nós. Nos leva, Senhor, a sermos cristãos de fato, praticantes, missionários, que se importam, que amam e que sabem quem é esse Deus que nós servimos. Pai amado, que o Senhor possa guiar as nossas vidas, ó Deus, as pessoas que o Senhor quer que a gente compartilhe e coloca no nosso caminho, Senhor, e Deus, inquieta o nosso coração, Pai, para nós sabermos e entendermos que aquela é a hora e que o Senhor vai nos capacitar a testemunhar. Senhor, nos dá sensibilidade para perceber esses momentos, nos dá sensibilidade, Senhor, para nós percebermos a ação do Senhor. Oh, Jesus, tanta coisa o Senhor tem feito. E nós somos participantes e temos o privilégio de poder participar daquilo que o Senhor já está fazendo, ó Deus. Oh, Senhor, nós nos rendemos diante de Ti, em submissão, dizendo e declarando que nós precisamos de Ti. Então, Senhor, nos habilita e nos fortaleça, nos dá coragem para abrir a nossa boca e testemunhar, em tempo e fora de tempo, Senhor. Faz isso, Pai, nas nossas vidas. Derrama, Senhor, da Tua graça sobre cada um de nós. E que a semente lançada, ela possa alcançar corações sedentos, possa encontrar solo fértil e que nós possamos também fazer uma grande colheita. Uma colheita não para a igreja local, mas uma colheita para o reino de Deus. Essa é a nossa missão. E nós iremos servir a Ti, Senhor, nesse tempo. Nós iremos Te servir nesse momento. Então faz isso nas nossas vidas. No nome santo de Jesus que eu oro agradecido. Amém, Senhor. Amém.